venha ministrar aos nossos corações essa manhã. Que o Senhor venha falar a cada um de nós. Senhor, somos ouvidos da Tua palavra. Fala comigo nesta manhã, preciso ouvir a Tua voz. Me direciona pela Tua palavra. Senhor, nos dá sabedoria para ouvir, Senhor, e para falar a Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia no livro do profeta Oséias, capítulo de número 11. Profeta Oséias, capítulo de número 11. A ingratidão de Israel. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas, como o chamavam, assim se iam da sua face. Sacrificavam a Baalins, queimavam incensos a imagens e escultura. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomando-o pelos seus braços, mas não entenderam que eu os curava. Atraí-o com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Não voltará para a terra do Egito, mas a Síria será seu rei. Porque recusam converter-se. Cairá a espada sobre as suas cidades, consumirá os seus ramos, e os devorará por causa dos seus próprios conselhos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Ainda que chamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Adma e te poria como Zeboim? Está comovido em mim o meu coração. As minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira. Não voltarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem. O santo no meio de ti, eu não entrarei na cidade. Andarão após o Senhor, ele rugirá como leão. Rugindo, pois, ele, os filhos do ocidente tremerão. Tremendo virão como um passarinho, os do Egito, e como pombas, os da terra da Síria. E os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda domina com Deus, e com os santos está fiel. Amém? Podeis tomar assento. O profeta Oséias, ele usa uma linguagem metafórica de afeto. Deus, quando está falando, quando Israel era menino, ele não está menosprezando Israel. Ele está falando de filhos e de educação. Quando Israel era menino, eu tomava ele pelas suas mãos e o educava, o ensinava, mostrava como ele devia caminhar. E Deus está mostrando aqui a justiça. Ele diz: Efraim me cercou com mentira e a casa de Israel com engano, mas ainda domina com Deus Judá. Ele fala sobre 3 povos e ele diz: olha, Efraim me cercou com mentiras e a casa de Israel com engano, porém Judá ainda domina. Judá está dominando. Então Deus está falando de justiça e de misericórdia. A justiça exige que se dê a cada um aquilo que lhe é devido. O que é justiça? A justiça olha para os nossos atos e ela vai corresponder de acordo com os nossos atos. Vai nos dar a paga de acordo com as nossas atitudes. A misericórdia, porém,
pede que se dê ao outro também aquilo que não lhe é devido. Quando Deus entra com misericórdia, não é porque nós merecemos misericórdia ou merecemos perdão, mas Ele vai nos dar aquilo que Ele pode nos dar, aquilo que está no seu coração. A misericórdia pede perdão pelo dano recebido e pela injustiça sofrida. São duas faces da mesma moeda, e uma não pode viver sem a outra. Tem que haver justiça, mas deve haver misericórdia. Salmo de número 145, abra a tua Bíblia no versículo de número 8. Livros de Salmos 145. O salmista, ele pede misericórdia. Versículo 8 diz assim: misericordioso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Misericordioso e compassivo. Deus vai nos dando tempo para o arrependimento, para que nós possamos repensar as nossas atitudes, os nossos caminhos. Deus é tardio em irar-se. Deus é tardio em aplicar a justiça, aquilo que nós merecemos, aquilo que deveria ser aplicado. Então o salmista, ele olha para Deus e ele sabe, Deus é misericordioso, compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Misericórdia está no Velho Testamento pelo menos 290 vezes, no Novo Testamento mais de 70 vezes, porque Deus, Ele é misericordioso, Ele é tardio em irar-se. Muitas vezes nós nos perguntamos, onde está Deus que não está vendo tudo isso? Onde está Deus que não está vendo a injustiça que está se fazendo? Mas Deus, Ele é misericordioso, Ele vai dando tempo para que o homem olhe para si mesmo e entenda que o caminho que ele está caminhando é um caminho de morte. Muitas vezes o homem acha, mas Deus não está nem aí, Deus não age, porque nós pensamos que Deus está sempre pronto a nos condenar. Deus é Pai. Nós não entendemos que quando Ele chega e diz, olha, Efraim era um menino. Eu tomava Efraim pelas mãos quando Israel era um menino, eu amei, e do Egito chamei meu filho. Ele era cativo, levado pela sua própria vaidade, ficou no Egito pela vaidade, se esqueceram de Deus. A palavra diz que enquanto José estava vivo, e havia ali um faraó que reconhecia os atos de José, o povo vivia bem. Mas entrou ali um faraó que não reconhecia nem José e nem o Deus de José. E eles começam a sofrer a escravidão. E Deus olha, ouve a oração do povo. O povo começou a clamar por misericórdia, por justiça. E Deus envia, levanta Moisés para que vá até o Egito e resgate os seus filhos. Busque Israel que era cativo. Então, a justiça, ela é manifestada em nossa vida quando somos oprimidos. Quando o inimigo está contra a nossa casa, contra a nossa família, e nós clamarmos a Deus, Ele virá com justiça. Ele virá com misericórdia. Ele virá com tempo de arrependimento. Engana-se o homem que vai vivendo de uma maneira pensando que Deus não está nem observando. Os olhos do Senhor estão sobre as terras. Os olhos do Senhor observam tanto o justo como o injusto. Os olhos do Senhor, eles caminham sobre a terra e observam a terra, tudo que está sobre a terra. Então caminhar, pegar pela mão, levar pelas mãos, tudo isso Deus, Ele faz com o homem.
Isaías capítulo 41, versículo 13 diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Uma das atitudes de Deus é pegar em nossas mãos e nos fazer caminhar direito. Deus, quando nós não sabemos como agir, como caminhar, nós temos que orar e pedir, Senhor, me direciona. Como eu vou seguir nessa caminhada? E Deus vai pegar em suas mãos. Por isso, essa palavra metafórica de afeto, de educação, trazendo a Israel, a Efraim, Deus diz, olha, quando Israel era menino, eu peguei pelas suas mãos e fiz caminhar direito. Então a justiça se manifesta no sacrifício de Cristo. Quando nós perguntamos, onde está a justiça? Nós temos que olhar para a cruz. Só há justiça na cruz. O local onde foi feita a justiça para o homem foi na cruz do Calvário. Porque todo pecado precisa de um pagamento. Todo pecado tem uma consequência. Sempre que nós entramos em pecado, nós temos que saber, haverá consequências. Vamos pagar um preço. Mas só na cruz do Calvário houve a paga dos nossos pecados. Em Cristo não há nenhuma condenação. Para aqueles que estão em Cristo, não há nenhuma condenação. Aí se aplica a misericórdia. Na cruz, a misericórdia e a justiça se beijaram. Elas se encontraram. Então ali na cruz é relatado a justiça que tanto precisamos e necessitamos. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 3, no versículo 20 em diante, ele diz assim: a justificação pela fé em Jesus Cristo. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, e tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça, nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Como podemos alcançar a justiça e a misericórdia? Pela fé. A lei, ela não nos proporciona nem justiça e nem misericórdia. Só em Cristo nós encontraremos justiça e misericórdia. Jesus pagou os nossos preços. Sempre que nós olhamos para a cruz, nós devemos saber que quem deveria passar pela morte de cruz era eu. Eu deveria passar. Mas Jesus, Ele passou por mim. Ele pagou o preço por mim. Ele nos resgatou da condenação. Jesus morreu pelos pecadores. Sua morte na cruz é evidência à justiça de Deus. Deus faz justiça através do nosso Senhor Jesus Cristo. Só por Ele nós alcançamos a misericórdia. Abra a tua Bíblia em Salmos de número 145, versículo 5 em diante, diz assim: falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. Se falará da força dos teus feitos terríveis,
contarei a tua grandeza, proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Misericordioso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos e a sua misericórdia são sobre todas as suas obras. Compassivo é o Senhor. Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida, justiça e graça, sendo justificados pela graça. Hoje nós somos justificados, nós não somos justos, nós somos justificados. Por mim mesmo não há justiça, por melhor que eu tente ser, por melhor que eu tente fazer, há uma condenação que não posso pagar. Havia uma condenação em mim que era impossível eu resgatar. E foi resgatado pelo sangue de Cristo. Seu corpo dilacerado na cruz, seu sangue derramado, foi o preço que foi pago para que eu fosse justificado, para que nenhuma condenação pudesse vir contra mim. Hoje eu vivo da justiça e da graça. Justificador daquele que tem fé. Jesus é justificador de quem? De todos? Não. Daqueles que têm fé. Daqueles que creem no seu sacrifício. Daqueles que não perdem a memória. A maior ingratidão que um ser humano possa fazer é se esquecer do sacrifício. Muitas vezes nós olhamos ano da gratidão, mas nós vamos cometendo ingratidões no decorrer do ano, sem nos aperceber. Porque Jesus diz assim: fazei isto todas as vezes em memória de mim. E hoje nós estamos vivendo um evangelho que diz: eu não preciso da Santa Ceia, eu não preciso participar, ou eu posso fazer do jeito que eu quiser. Isso chama-se ingratidão. Nós não entendemos de onde nós somos tirados, o pecado que estava em nós, de onde o Senhor nos livrou. O Senhor nos deu vida em abundância, vida eterna. Vida eterna. Ao homem, na sua mentalidade, estava nascer, crescer e morrer. Mas Jesus na cruz do Calvário diz: há esperança para uma vida eterna. Há uma esperança que você não vai viver uma vida de sofrimentos eternos. Há uma esperança de viver o melhor. A justiça e a graça nos concede uma mentalidade de rompimento. O que nós precisamos ter quando nós recebemos a justiça e a graça? Ela nos concede uma mentalidade de rompimento. O que mais precisamos em nossos dias é romper. Romper com o pecado. Romper com aquilo que nos aprisiona. Romper com aquilo que nos escraviza. Rompimento. O que significa justiça e graça? Rompimento. Eu fui elevado a um outro nível. Eu não podia ser chamado de filho de Deus. Através de Jesus Cristo, hoje nós somos co-herdeiros em Cristo. Não havia espaço para nós. Nós éramos apenas criaturas de Deus. E Ele nos tornou filhos. A palavra carinhosa que Ele diz para Israel, quando Israel era menino: eu peguei ele pelas mãos. E o profeta Isaías diz: olha, nos momentos mais difíceis, Deus estará te segurando nas suas mãos. No momento que você não sabe caminhar, não sabe como agir, peça: Senhor, segura as minhas mãos, me faça caminhar direito. Deus nos prepara para as conquistas. Por isso que a palavra diz: em Cristo sou mais do que vencedor.
Esse rompimento nos faz mais do que vencedores. E muitas vezes nós não entendemos o que a cruz nos proporcionou. O que através da cruz nós conquistamos. Jesus não morreu na cruz para mim ser evangélico. É muito raso. Para mim ser romano. É muito raso. Agora eu vou na igreja, agora eu sou cristão. Não. Jesus morreu na cruz para nos tornar reis, sacerdotes. O Senhor morreu na cruz para que houvesse um rompimento, para que nós pudéssemos sair de uma situação de escravos. Oséias, ele retrata a ingratidão de Israel. O que Oséias está relatando? Está relatando o amor de Deus, a graça de Deus e relatando a ingratidão de um povo. Muitas vezes quando nós falamos ano da gratidão, as pessoas olham para si mesmas e dizem: mas esse ano eu não recebi nenhuma bênção ainda. Quando eu receber uma bênção, aí eu vou. Eu recebi uma bênção e então eu preciso ser grato por esta bênção. A maior bênção que nós recebemos é a bênção da salvação. A bênção da justiça. A bênção da graça. Eu não era merecedor. Eu era pecador, caído. Andava no lamaçal do pecado. Ele estendeu as suas mãos para mim. Como a palavra diz, quando Israel era menino, eu o amei. Quando Israel era menino, eu o amei. Eu amei Israel. Então Deus está preparando o seu povo para uma conquista. A ingratidão é visto como pecado e falta de caráter, falta de reconhecimento. Falta de caráter e falta de reconhecimento. O que é ingratidão? Ingratidão é falta de caráter. Você quer conhecer uma pessoa que não tem caráter? Uma pessoa que não é grata. Ela não reconhece quem o ajudou. Ela não reconhece quem no momento difícil lhe amparou. Ela olha para si mesma e ela diz: eu conquistei. Eu sou muito inteligente. Ela não reconhece o poder de Deus na sua vida. Ela não reconhece os amigos. Não reconhece a esposa. Não reconhece o esposo. A pessoa sempre ingrata. A pessoa ingrata, ela tem deficiência de caráter. Vai ter falta de reconhecimento. Quando Israel era menino, eu o amei. Eu ensinei a andar a Efraim. Efraim é filho de José. Tomando pelos seus braços, mas não entenderam que eu os curava. A pior ingratidão é não entender que Deus está agindo na nossa vida e que Deus está nos curando. É não olhar para o corpo, o sangue de Jesus e entender o simbolismo deste ato. Fazer isto em memória de mim. Seria o dia que a igreja deveria estar repleta. Quem vem de noite, quem vem de quarta, deveriam todos estar reunidos, porque é o culto da gratidão. Eu não tinha justiça e Jesus me justificou. Eu não tinha perdão e Ele me perdoou. E no versículo 2 diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Mas como o chamava? Assim seriam da sua face. Sacrificavam a Baalins, queimavam incenso a imagens de escultura. Não há algo mais abominável aos olhos de Deus do que você substituir Deus por outras coisas. Imagem de escultura, amar mais o filho do que amar a Deus, amar mais o carro do que amar a Deus, amar mais objetos do que amar a Deus. Tudo isso se torna idolatria. Idolatria.
Achar que a placa da igreja é maior do que Jesus. Tudo isso se torna uma idolatria. A vida cristã é amadurecer. Quando Israel era menino, não temos muito tempo para mudar. Você olha umas crianças brincando hoje, daqui alguns anos passa muito depressa, elas já estão jovens. Às vezes as pessoas pensam, mas a criança incomoda. Se você não ensinar teu filho a vir à igreja, a reconhecer Jesus, a saber quem é Jesus, quando ele tomar 13, 14 anos, e não demora, ele não terá nenhuma intimidade com Jesus. Ele não saberá quem é Jesus. Ele não sabe por que é a Santa Ceia. Ele não sabe por que é um culto, por que é a palavra. E geralmente esse processo de mudança é brusco, é muito rápido. Nós não podemos ter um pecado de estimação. Sabe, as pessoas dizem assim, eu vou para a igreja, mas eu vou continuar tendo esse pecado. É tão difícil largar esse pecado. A vida cristã é algo bruto. Jesus diz assim, desde os dias de João Batista, o reino de Deus é conquistado à força. Desde os dias de João Batista, o reino de Deus é conquistado à força. E o menino não tem força. Ele precisa crescer. Para conquistar o reino, a igreja precisa crescer. Deus ama as crianças. Quando nós somos crianças ainda, Deus ama, nos pega pelas mãos. Será a mesma coisa você começar a estudar no jardim da infância. Sabe, quando a criança vai no jardim da infância, como que é o jardim da infância? Chama a educadora de tia, passa a maior parte do tempo brincando. O grande problema que a igreja tem é transitar da criança para os jovens. Quando nós temos o culto para os jovens, o ensinamento para os jovens, claro, é outro estilo de ensino, a professora senta com eles, brinca com eles, desenha, mas eles têm que aprender a transitar para ser adulto. E muitas vezes nós, por falta de entendimento, não permitimos os nossos filhos crescerem. O filho já está com 10, 12 anos, ainda está na salinha das crianças. Jesus com 12 anos, já estava sentando com os sábios. Já estava discutindo sabedoria, entendimento da lei. E muitas vezes nós queremos preservar os nossos filhos crianças. Ele é muito jovem ainda, 30 anos, coitado. Muito menino ainda. Nós precisamos aprender a fazer essa transição. Sair de criança. Quando é criança, amor, dedicação. Por isso, quando vai ao jardim da infância, é tia. Passar o maior tempo brincando. Quando eu era... Apóstolo Paulo diz assim, abre a tua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 11, ele diz assim, quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, pensava como um menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de meninos. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de meninos. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior desses é o amor. Tudo começa no amor, mas tem que caminhar pela fé. Temos que ensinar a ter fé. E só quem cresce aprende a ter fé.
Sabe que a sua fé vai romper barreiras, que a sua fé vai conquistar. Por isso o apóstolo Paulo diz, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, andava como menino, mas eu cresci. E a igreja precisa crescer. Nós precisamos crescer. Então, quando é menino, vai ao jardim da infância. No jardim da infância é muito bom, você recebe estímulos, parabéns, abraços, beijos. É um amor social, emocional, educador, cuidadoso. Cuidadoso. Quando a pessoa é nova convertida, ela precisa deste apoio. Mas tem crentes com 30 anos, 40 anos, que não amadureceram. Porém, se não tiver um bom preparo, não suporta a universidade. Muitos pais que estão aqui hoje, estão vendo os seus filhos caminhar para a universidade. É um choque. Porque se não foram bem preparados, perderão seus filhos. Seus filhos vão pela cabeça dos outros. Qualquer pessoa doida nas universidades faz a cabeça do teu filho. Tudo começa na infância. O amor, a preparação, tomar pela mão, caminhar. Na universidade não terá o menor afeto. Ou influência do professor. O professor chega lá, 50 pessoas numa sala, ele pega um microfone, dá aula, não vai perguntar se você entendeu, se você não entendeu. Não vai perguntar se você está fazendo, você fez o trabalho de casa, filhinho? Você está estudando? Não. Não tem influência. Ele vai te dar técnica científica, ele vai transmitir conhecimento. Ele vai passar para você conhecimento. Tem que gerenciar o seu tempo. Quando você entra na universidade, o que vai acontecer? Você vai ter que aprender a gerenciar o seu tempo. Tempo e finanças. Tem um dos nossos membros, que ele era muito jovem ainda. O pai dele lançou uma palavra sobre ele e diz, esse meu filho aqui vai ser doutor. Esse meu filho vai ser doutor. E aquele menino pegou essa palavra. Mas, olha, era estudo. Ele tinha amigos. E os amigos iam na casa e chamavam, ei, vamos, vai ter uma balada hoje. Ele dizia, não posso, tenho que estudar. Tenho que estudar. E você hoje, passado muitos anos, você vê os amigos que chamavam ele para as baladas, continuam crianças. E ele se tornou um doutor. Respeitado em São Paulo, respeitado por todos. Porque foi preparado para ser um doutor. Não temos tempo para lazer. A igreja hoje, ela não tem mais tempo para lazer. Muitas vezes tem que ter, muitas vezes você vai morar longe da família, responsabilidade pessoal. Deus prepara o seu povo, era menino, pegou na mão, tirou da escravidão, levou para o deserto, do deserto para a terra prometida. Foram 40 anos de preparação de um povo que era escravo, de um povo que estava escravizado, de um povo que não sabia como caminhar, como vencer. Sabia trabalhar, e no final do dia, ou do mês, ou da semana, Faraó vinha e dava ração para eles. Era sossegado. Mas agora, eles vão ter que aprender como conquistar. Por isso Deus pega eles pelas mãos e faz eles caminhar pelo deserto. Abra a tua Bíblia em Números capítulo 13, no versículo 29 em diante. Nesse deserto cairão os vossos cadáveres, mas também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes.
Não entrareis na terra, pelo qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Jesué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por pressa serão, porém nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto. Um tempo de aprendizado. Ou você aprende, ou você morre no deserto. Ou você aprende, ou você morre no deserto. O deserto é um lugar de aprendizado. O deserto tem começo e tem fim. O problema que você está vivenciando, ponha algo na tua mente, tem começo e tem fim. Mas muitas vezes nós ficamos rodando em círculo do problema. Não buscamos em fé para sair do problema. E começamos a murmurar contra Deus. A pior coisa que existe, além da ingratidão, é a murmuração. Quando, ao invés de aprendermos a gratidão, até aqui Deus nos ajudou, até aqui Deus tem nos amparado, nós começamos a murmurar, a olhar para a vida dos outros, achar que os outros são beneficiados e nós somos injustiçados. Eu sempre digo, se você quiser encontrar um culpado pela vida que você está levando, o diabo vai te apresentar 20 ou 30. Sempre que você perguntar, quem é o culpado pela situação que eu estou vivendo, o diabo vai te apresentar 20 ou 30. Tem pessoas com 50 anos que ainda reclamam dos pais. Ah, mas meu pai, se meu pai não agisse daquele jeito, se meu pai não abandonasse, se minha mãe não fizesse aquilo. E eu sempre digo, depois dos 20 anos, a vida é sua. O que você fez? O que você está fazendo diferente do seu pai ou da sua mãe? O que você está fazendo para ser vencedor? Mas a murmuração, é muito fácil nós jogarmos a culpa em alguém. Então, Deus apresenta a eles agora dizendo, olha, 40 anos eu estive com vocês. Deus é tardio em irar-se. Mas saiba de uma coisa, Deus se ira. Deus faz justiça. Se você não se arrepender, se nós não nos arrependemos, nós morreremos no deserto. Não sairemos de uma situação. Continuaremos crianças. Continuaremos sem entendimento. E Deus agora chama e diz, olha, de todos que eu tirei do Egito, só Calebe e Josué. Porque eles têm um espírito diferente dos demais. Você quer ser diferente do mundo? Primeira coisa que você precisa, ter um espírito diferente do mundo. Pensar diferente como pensa o mundo. O mundo jaz no maligno. Se você pensa como o mundo está pensando, você está sendo direcionado pelo mal. Então, é decisões. Abra a tua Bíblia em Josué 6. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Cidades impenetráveis. Sempre que você olha para o problema é de difícil solução. Por isso, às vezes você para e diz, eu não consigo. Porque são cidades impenetráveis. Nós temos que derrubar muralhas. O que a igreja é chamada? Para ser criança? Não, a igreja é chamada para ser guerreira. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja.
A igreja tem que ser guerreira, que mete o pé nas portas e restaura vidas. Mas nós estamos sendo tratados como crianças. Olha, eu vou fazer um showzinho para você esse final de semana. Vamos dar o nome de arrependimento para esse showzinho. E é louvor o dia inteiro. Louvor, canta, 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 canta. Ninguém se arrepende, ninguém ora, ninguém profetiza, canta. Louvor não traz arrependimento, não traz avivamento. O que traz avivamento chama-se arrependimento. Eu sou muito estudioso das coisas de Deus. Quando eu vi esse evento domingo, eu fui estudar. Quem era o cabeça? Primeira coisa que eu busco, quem está na frente? Porque eu já fui atrás de muita gente que eu me perdi. Eu já entrei em muitos eventos furados. Já fui atrás de muita coisa ruim. E a decepção é algo terrível. Porque você olha para você e fala assim, tenho que recomeçar. Nossa, estava tão inflado, tão cheio, e esvaziou. Agora eu tenho que recomeçar. E fui buscar. O cabeça, ele não perdoou o pai. Riscou o nome do pai da história. Não fala do pai, não quer falar do pai, não perdoa o pai. Eu pergunto, arrependimento sem perdão, sem liberar perdão, como é que temos? Como temos avivamento sem buscar unidade? Sem buscar perdão. Da mesma maneira que você perdoa, você é perdoado. Aí fui buscar outro líder, que muitos do louvor usa como baluarte. Canta-se muita música. É um ódio de um irmão terrível. Não perdoa o irmão. Maldiz a igreja. E outro que grita como um papagaio contra o governo, todo mundo é corrupto, todo mundo é idiota. São os líderes que eu vi nesse movimento. Ou nós aprendemos a andar com Deus, ou nós estaremos no jardim da infância. Tudo é brincadeira, tudo é bonitinho, mas nós somos chamados para sermos guerreiros. Cidades impenetráveis. Como é que se vence? Reconhecendo Deus como o único e suficiente Salvador, Jesus. Passar o Jordão. Nós temos que aprender a passar o Jordão. Sair do deserto, passar o Jordão. A palavra do Senhor, ela vai nos trazendo ensinamento, passo a passo. Josué 3, versículo 15, diz assim a palavra. E quando os que levam a arca chegarem ao Jordão, e os seus pés se molharem na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da ceifa. Pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã. E os que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, foram de todos separados. Então passou o povo em frente de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco, no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Passar o Jordão, com uma multidão na sua maior cheia. Deus sempre nos dará algo desafiador. Eu gosto de desafios. Deus sempre que te dá um desafio, que você olha para você e diz assim, não é para mim, eu não tenho condições. É aí que Deus vai operar. É aí que Deus vai agir. Sempre que Deus trazer algo que está além da tua capacidade, é aí que Deus vai agir.
Quando eu olho e digo, não é para mim, mas eu ouço a voz do Senhor falando, vai que eu estou contigo. Eu te seguro pelas tuas mãos, eu te faço caminhar. E o povo de Israel estava exatamente a maior cheia do Rio Jordão. O momento mais cheio. Possivelmente o povo olhava para Josué e perguntava, como vai passar? Nós perdemos o tempo. Já era para nos ter passado na época da seca. E agora está muito cheio. Mas Deus dá estratégia. Olha, quando os sacerdotes, carregando a arca, carregando a presença de Deus, não dê um passo na sua vida sem a presença de Deus. Se a presença de Deus não estiver nos teus ombros, não vá até que Ele venha. Busque o Senhor até que Ele confirme. Não dê um passo sem a confirmação. Quando os sacerdotes colocaram os pés nas águas, a água do Rio Jordão se dividiu. E eles passaram a seco. Passaram enxutos. Na sua maior cheia, o povo é chamado para o quê? Quando nós temos um desafio, Deus nos chama para quê? Deus nos chama para uma aliança. Josué capítulo 5, versículos 2 e 3 diz assim: E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desde o lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passassem, desfaleceu-lhe o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze faca de pedras, torna a circuncidar segunda vez os filhos de Israel. O inimigo perdeu o ânimo. Sabe o que nós precisamos? Que o inimigo, ele perca o ânimo de nos atacar. Eu digo que todo dia no inferno, tem uma reunião no inferno, e a pauta é Gerson. Os demônios enviados para me derrubar, eles voltam na reunião e dizem: não conseguimos. O Senhor está com ele. O Senhor o guardou. Não quer dizer que eles não vão tentar de novo, mas eles vão perdendo o ânimo. Porque o Senhor está conosco, estará nos fortalecendo. Não abra mão da aliança com Deus. Não abra mão de ter uma aliança com Deus. Então, Deus diz a Josué: olha, prepara as facas. Você agora vai circuncidar esse povo. Vai fazer a circuncisão. Porque era aliança dada através de Abraão. Hoje nós temos aliança através de Cristo. Mas naqueles dias, precisaria ser circuncidado para ser povo de Deus. E Deus diz a Josué: tornamos a fazer pela segunda vez. Por quê? Porque o povo tinha parado. Sabe, um caminhar no deserto nos faz esquecer de muitas coisas. Por que Faraó teve uma estratégia contra o povo de Israel lá no Egito? Dá a eles mais barro e mais palha, para que eles se esqueçam do seu Deus. Sabe o que está acontecendo em nossos dias hoje? Dá mais trabalho. Você trabalha 16 horas por dia e parece que não é suficiente. Você gasta mais do que ganha, porque existe agora cartão de crédito. Nós vivemos ansiedade do futuro. O que é um cartão de crédito? É viver o futuro. Nós estamos jogando as nossas dívidas para amanhã. Não ganhamos ainda. Ah, mas isso é fé. Amém. Também vejo desse jeito. É fé que vai ganhar. Mas é uma ansiedade. Tem muitas coisas que não precisam. Mas a ansiedade nos leva a ir. Então, Faraó dizia: dá mais barro e dá mais palha, para que eles fabriquem mais tijolos. Não deixe esse povo desocupado.
Hoje nós temos ocupação todos os dias. Eu não posso vir de quarta porque eu tenho uma ocupação, eu não posso vir de domingo porque eu tenho uma ocupação, e de vez em quando eu preciso levar minha família para passear, amém, é bom, mas aliança com Deus, aliança com Deus. Deus disse para Josué, você não vai entrar no nível que eu estou te levando agora de conquistas, se não houver aliança. Dízimo é aliança. Não estou falando, cada um faz como quer. Porque existe 300 mil pastores dizendo que é do Velho Testamento. Você escuta quem você quiser. Eu prefiro que você escute o Espírito Santo de Deus. Coloque Deus em aliança nas suas finanças, na sua casa, na sua família. Mas se você quiser ouvir por aí, você já é adulto. Se você for criança, eu vou sentar com você e te ensinar. Mas nós estamos aqui no ensinamento para uma igreja madura. Não existe bênçãos sem aliança. Aprenda isso. Ponha, a única coisa que Deus diz, faça a prova de mim. Se eu não abrir as janelas e as portas dos céus, faça a prova de mim. Faça a prova de mim. Ah, mas eu fiz 2 meses, não deu certo. Faltou perseverança. Faltou persistência. Ah, Deus não me abençoou. Faça a prova de mim. Então, aliançar uma nova geração. O que é? Aliança, o que é? A circuncisão, remoção da vergonha da escravidão. Eles precisavam tirar o simbolismo da escravidão. Eles eram escravos. E agora eles estavam declarando no mundo espiritual que eles tinham uma aliança com Deus. Quando você é um dizimista, você está dizendo no mundo espiritual que em tudo que te chega à tua mão, você tem uma aliança com Deus. Em tudo. Você tem uma aliança com Deus. Você não confia na sua própria força. Você confia em Deus. Começou o processo de semear e colher. Olha que interessante a mudança que se dá ali na frente do Rio Jordão, quando Josué assume a liderança do povo. Eles estavam acostumados a vir pelo deserto. No deserto, o que acontecia? Ah, queremos comer carne. Deus mandava codornizes. Ah, eu quero pão. Deus fazia chover o maná dos céus. Deus estava ali, eles eram crianças. Eles eram crianças. Deus cuidava. Criança não conquista. É muito bom ser criança, mas criança não conquista. Criança é levado, criança, ele não tem opinião própria. Hoje tem, né? Filhinho, o que nós vamos comer? Filhinha, para onde nós vamos? Nós estamos fazendo dos nossos filhos aquilo que a palavra não nos ensina. Nós somos mentores dos nossos filhos. Nós somos discipuladores dos nossos filhos. Mas hoje os filhos estão discipulando os pais. Eu sempre, quando eu falo sobre isso, eu lembro de um homem que vendia cachorro-quentes. Ele tinha uma banquinha de cachorros-quentes. E com aquela banquinha de cachorro-quente, se levantava às 6 horas da manhã, preparava o lanche, ia para a praça e vendia cachorros-quentes. Formou 2 filhos na universidade. Foram estudar fora do país, com o ganho da banquinha de cachorro-quente. Quando os filhos voltaram e olharam o pai e falaram, pai, o senhor não entende o mundo? O mundo está difícil. Esse negócio de vender cachorro-quente não dá certo. Eu sou formado. E o pai então disse, é verdade, meu filho estudou. E foi entrando um desânimo no coração dele. O único ganho que a família tinha, que era vender cachorros-quentes, foi depreciando, foi caindo, e os filhos sem emprego passaram por uma situação de derrota. Porque os filhos não queriam fazer qualquer serviço, eles eram formados.
Eles não queriam começar. A pessoa chega com diploma, ela pensa que já vai ocupar a maior posição na empresa. Nós estamos formando jovens hoje que pensam que porque tem um diploma, sabem mais do que um ancião, que está ali muitos anos, muitos e muitos anos. Alguém que formou uma empresa, alguém que construiu uma empresa, mas ele não sabe nem escrever, ele não sabe falar. Eu lembro do presidente de um clube aqui de São Paulo, que ele era diretor dono de uma grande pedreira. E quando ele chegava na reunião, os engenheiros começavam a rir, porque ele falava muita coisa errada. Mas ele era dono de um império. Ele mantinha um clube de futebol, ele mantinha engenheiros. E ele olhando aquilo lá, ficando envergonhado, porque ele não sabia falar. E veio um repórter e perguntou, mas o senhor não fica intimidado de falar na frente deles? Aí ele disse, está vendo esses engenheiros? Todos eles dependem de mim. Todos eles, sou eu quem pago o salário deles. Então aprender, saber, começar. Então Josué, ele chega agora para o povo e diz, olha, a palavra que Deus dá agora, olha, acabou o maná, acabou agora as cordonizes, vocês vão viver de uma maneira diferenciada. Capítulo 5, versículo 10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E a outro dia depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra, pães ázimos e espigas tostadas. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra, e os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram dos frutos da terra de Canaã. Chega um dia que você precisa ensinar o seu filho. A mesada acabou. Acabou a mesada. Agora é a sua conquista. O que você semear, você vai colher. Você vai viver daquilo que você está semeando. Nós não olhamos a Bíblia para ensinar nossos filhos. Por isso que temos hoje filhos com 40 anos dentro de casa, 30 anos dentro de casa, que não entenderam o processo de deixar de ser criança e se tornar adulto. Porque nós não agimos como pai, como Deus. Misericórdia sempre. A igreja precisa entrar no tempo de pensar diferente, de romper em fé. Romper em fé. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele, não, mas venho agora como príncipe do exército. Para vencer, nós temos que nos tornar um exército. Para vencer, nós temos que nos tornar em aliança com Deus. Vencer o que o mundo está se levantando. Vencer o que o mundo está tramando. Só uma igreja amadurecida, uma igreja entendida, uma igreja que compreende, uma igreja que saiu do tempo das emoções, uma igreja que parou de ir nos eventos de motivações da alma, que começar a compreender o que é o mundo espiritual, vai sobreviver. Vai sobreviver. Porque o que for criança, o que não estiver aliançado, e eu digo que nós estamos entrando no ano mais difícil da economia desse país. Estamos entrando, rompendo para 2027. Será um ano que aqueles que não estiverem aliançados, não comigo, não com a igreja, mas com Deus, na área financeira, vão passar grandes problemas. Então o tempo é agora. Comece a fazer prova de Deus. Comece a se aliançar. Comece a se aliançar. Comece a se aliançar.
Comece a formar uma aliança com Deus, porque nós vamos entrar em outro nível de guerra. Não haverá maná caindo dos céus, não haverá cordonizes, nós vamos viver das nossas semeaduras. Josué 14, versículo 24. Números 14, 24. Diz assim a palavra do Senhor: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência possuirá sua herança. Você quer deixar herança para os seus filhos? Seja fiel com Deus. Já fui moço, sou velho. Nunca vi o justo mendigar, e nem a sua descendência. Deus abençoa a sua descendência. Você crê nessa palavra? Mas se vence isso como? Só pela fé. Só pela fé nós conquistamos. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos, possuiremos herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Qual era o espírito de Caleb? Nós vamos vencer. Diga para você mesmo nesta manhã: nós vamos vencer. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Senhor meu Pai, Senhor, é um tempo de amadurecimento. É um tempo de estarmos, Senhor, diante da Tua presença. Senhor, Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus que vai nos direcionando. Senhor, através do Teu sacrifício na cruz do Calvário, Senhor, nós somos justificados para sermos participantes do Teu corpo e do Teu sangue. Senhor, nesse momento, vê se há em mim algo que não Te agrade. Vê se há em mim algo, Senhor, que seja fora do propósito. Me conserta, me direciona, me toma pelas mãos, me faça caminhar direito, me faça entender, Senhor, o processo. Senhor, que haja em meu coração liberdade para perdoar, que eu aprenda a perdoar os que me ofenderam, porque eu preciso de perdão. E a Tua palavra diz que da maneira que eu perdoo, eu sou perdoado. Senhor, eu perdoo os que me ofenderam, eu perdoo aqueles que não entenderam, eu perdoo aqueles que se levantaram contra mim. Senhor, porque nesta manhã eu necessito do Teu perdão. Me justifica, Senhor, para que eu possa sentar à Tua mesa, participar do Teu corpo e do Teu sangue. Senhor, é o que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém.